Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um estudo de obras póstumas. Nós estamos terminando esta obra, o estudo desta obra no último capítulo que trata da Constituição do Espiritismo. Constituição é um conjunto de regras como a nossa Constituição Federal, né? Então, houve a ideia de fazer essa Constituição que depois fosse mantida por congressos, uma organização mundial sobre isso que acabou não vingando até onde eu sei. Pode ser que eu não esteja informado, mas acredito que isso não tenha vingado. Mas a ideia era maravilhosa, né? Especialmente porque foi numa época em que havia ditadura na França. Então esse negócio de democracia, constituição, etc e tal não existia. Então era um sonho muito real do que a gente já vive hoje, por exemplo, na maioria dos países do mundo, os países democráticos, é assim que a coisa funciona. Então se sonhou a constituição da doutrina espírita, do espiritismo. Hoje nós vamos estudar mais um item, o penúltimo item, trata das vias e meios. Vamos lá. É de lastimar, sem dúvida, que tenhamos de entrar em considerações de ordem material, para alcançarmos um objetivo todo espiritual. Cumpre, porém, observemos que a espiritualidade mesma da obra se prende à questão da humanidade terrena e do seu bem-estar, que já não se trata somente da emissão de algumas ideias filosóficas, mas de fundar alguma coisa de positivo e de durável. Imaginar que ainda estamos nos tempos em que alguns apóstolos podiam pôr-se a caminho com um bastão de viagem, sem cogitarem de saber onde pousariam, nem do que comeriam, fora alimentar uma ilusão que bem depressa a amarga decepção destruiria. Para alguém fazer qualquer coisa de sério, tem que se submeter às necessidades impostas pelos costumes da época em que vive, e essas necessidades são muito diversas das dos tempos da vida patriarcal. O próprio interesse do espiritismo exige, pois, que se apreciem os meios de ação, para não ser forçoso parar a meio do caminho. Apreciemo-los, portanto, uma vez que estamos num século em que é preciso calcular tudo. São em grande número, como se vê, as atribuições da Comissão Central para necessitarem de uma verdadeira administração, tendo cada um de seus membros funções ativas e assíduas. Se apenas a constituíssem homens de boa vontade, os trabalhos seriam prejudicados, porquanto ninguém teria o direito de censurar os negligentes. Para regularidade dos trabalhos e normalidade do expediente, necessário se torna contar com homens de cuja assiduidade se possa estar certo e que não considerem suas funções como simples atos de comprazer. De quanto mais independência eles forem senhores, pelos seus recursos pessoais, tanto menos se deixarão prender por ocupações quaisquer. Se não dispuserem de tempo, não poderão consagrá-lo àquelas funções. Importa, pois, que sejam retribuídos assim como pessoal administrativo. A doutrina com isso ganhará em força, em estabilidade, em pontualidade, do mesmo passo que constituirá um meio de prestar serviços a pessoas que dela necessitem. Então, aí, por isso que é o título, né? Vias e meios para que essa Constituição acontecesse, né? E que continuasse aí pelos tempos, né? Que a gente sabe que não aconteceu. Então vamos continuar estudando como seriam esses meios de que isso se concretizaria. Ponto essencial, na economia de toda administração previdente, é que sua existência não dependa de produtos eventuais que possam fazer falta, mas de recursos certos, regulares, de maneira que sua marcha, aconteça o que acontecer, não seja embaraçada. Insta, pois, que as pessoas que forem chamadas a lhe prestar concurso, não se sintam inquietas pelo futuro que as aguarde. Ora, a experiência demonstra que se devem considerar essencialmente aleatórios os recursos que apenas tenham por base o produto de cotas ou contribuições, sempre facultativas, quaisquer que sejam os compromissos contraídos, e de cobrança sempre difícil.
assentar despesas permanentes e regulares sobre recursos eventuais implicaria a falta de previdência, que mais tarde se haveria de deplorar. Menos graves são, sem dúvida, as consequências, quando se trate de fundações temporárias, destinadas a durar quanto possam. Aqui, porém, é uma questão de futuro. A sorte de uma administração como esta não pode ficar subordinada aos azares de um negócio comercial. Precisa ser, desde o seu início, se não tão florescente, pelo menos tão estável quanto será daqui a um século. Em tal caso, a mais vulgar prudência manda-se capitalizem de forma inalienável os recursos à proporção que vão sendo obtidos a fim de constituir-se uma renda perpétua, a coberto de todas as eventualidades, regulando a administração a sua despesa pela renda que a ofira, não pode a sua existência em nenhum caso achar-se comprometida, pois que disporá sempre de meios para funcionar. Pode, no começo, organizar-se em menor escala. O número de membros da comissão poderá ser limitado provisoriamente a 5 ou 6, o pessoal e os gastos administrativos reduzidos ao mínimo possível, sem prejuízo do desenvolvimento dos recursos. Então, o que a gente está vendo aqui é realmente como se imaginava a organização destas comissões, comissão central, congressos, etc. e tal, ou seja, funcionamento das sociedades espíritas. A preparar o caminho para essa instalação é que consagramos até agora o fruto dos nossos trabalhos, conforme dissemos acima. Se os nossos recursos pessoais não nos permitem fazer mais, temos, pelo menos, a satisfação de haver colocado a primeira pedra. Figuremos então que, de um modo ou do outro, a Comissão Central, em dado tempo, esteja em condições de funcionar, o que pressupõe uma renda de 25 a 30 mil francos. Restringindo, em começo, as suas despesas, os recursos de toda espécie de que disponha, em capitais e produtos eventuais, constituirão a Caixa Geral do Espiritismo, que será objeto de uma contabilidade rigorosa. Reguladas as despesas obrigatórias, o excedente da renda irá aumentar o capital comum. Proporcionalmente, com os recursos desse capital é que a comissão proverá as diversas despesas proveitosas ao desenvolvimento da doutrina, sem que jamais faça dele aplicação pessoal, nem fonte de especulação para qualquer de seus membros. Ademais, o emprego dos fundos de escrituração serão submetidos à verificação de comissários especiais, designados, para esse efeito, pelos congressos ou assembleias gerais. A comissão terá por um de seus primeiros cuidados ocupar-se com as publicações, desde que seja possível, sem esperar que o possa fazer com o auxílio das rendas. Os fundos a isso destinados não serão, em realidade, mais que um adiantamento, pois que voltarão à Caixa, em virtude da venda das obras, cujo produto reverterá ao capital comum. É um negócio de administração. Não tem jeito, né? Para se manter uma sociedade organizada, etc., do jeito que se gostaria que essa sociedade, né, que o movimento espírita fosse organizado, tinha que ter atitudes e coisas que são muito similares como a sociedade se organiza de um modo geral, né? Então foi muito louvável essa ideia, mas infelizmente, não sei a partir de quando, não vingou, né? Mas a ideia é muito, muito, muito boa mesmo, muito organizada, muito democrática, no momento em que a democracia não existia lá na França. Legal? No próximo episódio, então, nós vamos estudar o 10º item da Constituição do Espiritismo, Allan Kardec e a nova Constituição, que talvez vai me trazer algumas luzes aí de curiosidades que eu estou pensando aqui comigo com o meu botão. Eu te espero como sempre, gratidão pela sua presença, eu te encontro no próximo programa. Tchau!